Fala pessoal, tudo bem? Eu voltei aqui agora pra gente falar um pouco mais de Resident Evil. Agora eu vou falar de um dos jogos que eu mais gosto da franquia, que é o primeiro Resident. Mas antes de começar, eu não quero enrolar tanto, mas antes de começar, eu quero explicar um pouco sobre algumas coisas que eu falei no primeiro vídeo lá do Resident Evil Zero. Eu vou explicar algumas coisinhas e aí a gente pode seguir, tá bom? Então vamos indo, que hoje tem coisa pra falar, vamos lá. Pode ir pra dentro. Bom pessoal, antes de começar, como eu já disse, eu vou explicar aqui um pouco sobre as origens, eu vou falar um pouco da Umbrella e um pouco dessas mansões que estão lá nas montanhas Arklay. Vamos lá, a Umbrella foi fundada em 1968 por Oswald Spencer, James Marcus e Edward Ashford. Spencer deu a ideia de criar a Umbrella farmacêutica a fim de financiar os seus experimentos com armas biológicas. Tudo isso pois Oswald Spencer acredita que a sua função na vida é criar seres humanos evoluídos. Então, com tudo isso, eles fazem uma expedição até a África a fim de encontrar uma flor que, na cultura local daquela região, dizia dar superpoderes ou coisas do tipo. Spencer, encantado com a história desse folclore que ele viu em um livro, então marca essa expedição junto dos outros fundadores da Umbrella. Ao conseguir a flor, ele volta e cria então a Umbrella farmacêutica, a fim de conseguir financiar o seu projeto de vida, que é tal do Projeto Wesker. O Projeto Wesker tinha como principal objetivo criar essa nova raça de super-humanos bem educados e aprimorados, super-humanos mesmo, que avançariam a civilização humana para as próximas gerações. E eles, como fundadores da Umbrella, seriam como deuses. Então Oswald Spencer contrata arquitetos capacitados para construir duas grandes mansões nas montanhas Arklay, próximo ali da cidade de Raccoon City. Uma dessas mansões, já citada no vídeo anterior, é a mansão do Resident Evil Zero, que é aquela mansão daquele colégio para crianças superdotadas que era comandado ali pelo Marcus, né? E a segunda mansão, sendo a principal, é a própria mansão do Spencer, criada para que residissem os funcionários da Umbrella farmacêutica, que faziam parte dos experimentos e tudo mais. Inclusive, as duas mansões, assim como eu falei no último vídeo do Resident Evil Zero, elas têm laboratórios subterrâneos. Então esses laboratórios eram onde eles criavam as armas biológicas e tudo mais. A Umbrella farmacêutica é cercada de grandes conspirações que envolvem a venda de armas biológicas até mesmo para o próprio governo. Isso tudo é comprovado na história de Resident Evil, até porque foi dessa maneira que o Spencer conseguiu financiar os seus projetos, como o Projeto Wesker, que, como já dito anteriormente, era o projeto da sua vida. Então é isso, o Projeto Wesker se resumia a adotar crianças e transformá-las em super-humanos, a fim de Oswald Spencer conseguir criar sua utopia cheia de humanos super qualificados e intelectuais talentosos. Acredito ter explicado da melhor forma possível e a mais rápida. Se você não entendeu, tá tudo bem. A gente vai ficar revisando isso toda hora. De hora em hora a gente vai falar dessas coisas, pois o Resident Evil, até mais ou menos ali no 5, ele fica voltando nesses assuntos como o Projeto Wesker, o T-Vírus, o progenitor. Então a gente sempre vai estar revendo isso e vamos entendendo de pouco em pouco como tudo isso aconteceu, tudo isso funcionou, né? Agora a gente pode voltar para 24 de julho de 1998, logo após Rebecca ter se despedido de Billy Cohen. O jogo toma início na noite de sexta-feira, 24 de julho de 1998. Os STARS, uma unidade de forças especiais da polícia composta por ex-soldados e cientistas, foi designado para ir às montanhas Arklay para investigar uma série de homicídios canibais conduzidos por um grupo não identificado de pessoas. Dividido em duas equipes, a equipe Bravo, do Resident Evil Zero, que foi enviada na noite anterior, cessou o contato por rádio, forçando a equipe Alpha a investigar o seu desaparecimento, além de completar a missão. A equipe Alpha descobre o abandono do helicóptero da equipe Bravo, que estava com problemas técnicos, como foi visto no jogo anterior, encontrando o corpo do seu piloto, Kevin Dowley, mas nenhum sinal dos outros, incluindo seu copiloto, Edward Dewey. Logo na busca, Joseph Frost, da equipe Alpha, é atacado por uma matilha de cães zumbis e o seu corpo é dilacerado. Seus companheiros, incapazes de salvá-lo, são forçados a fugir dos cães zumbis também.
Na comoção, o piloto Brad Vickers decola, indo embora, deixando seus colegas para trás. A equipe Alpha, composta por Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton e, claro, seu líder, Capitão Albert Wesker, correm para uma grande mansão vista de longe. Após chegar na mansão, os 4 oficiais das Stars se separam para revistar o prédio. Investigando um tiro perto da sala de jantar, o Sr. Kenneth Sullivan, do time Bravo, é encontrado morrendo de um ferimento fatal na garganta, tendo sido assassinado por um canibal zumbi. É encontrado Forrest Speyer em uma varanda, aparentemente morto, mas ele se levanta logo depois como um zumbi. Richard Aiken é encontrado envenenado por uma cobra mutante venenosa e morre do veneno ou é morto por um mutante após receber o tratamento. Isso você vai escolher durante o jogo. Com o Chris, você descobre a médica da equipe Bravo, Rebecca Chambers, a protagonista do jogo anterior, que enquanto explora a mansão, com ela está limitada principalmente ao depósito de médicos para oferecer um tratamento ao Chris. Enquanto isso, se você estiver jogando com a Jill Valentine, você trabalha junto de Barry Burton na investigação da mansão e começa a suspeitar que algo está errado com ele. Até porque Barry Burton começa a ficar com alguns comportamentos estranhos. Com o passar do tempo na investigação, os policiais percebem que a mansão faz parte de uma base operada pela Umbrella Farmacêutica e Umbrella USA para pesquisas virais, com os mutantes zumbis que escaparam sendo o resultado de um vírus mutagênico que acabou escapando, que conduziu uma insanidade assassina devido a danos cerebrais e mudanças hormonais radicais. Após explorar mais a mansão, eles descobrem a família Trevor, constituída por George Trevor, Jessica Trevor e Lisa Trevor, que foram sequestradas pela Umbrella Farmacêutica na década de 60. Para quem não sabe, George Trevor foi o arquiteto por trás das mansões das montanhas Arklay. Ele que construiu elas. Não, claro que não foi ele, mas ele que arquitetou todos os puzzles, todas as passagens secretas e tudo mais. George Trevor era um arquiteto famoso por esses tipos de arquitetura. Ele, após terminar a construção da mansão Spencer, foi convidado pelo próprio Spencer para passar dias morando lá com a sua própria família. Bom, eles nem sabiam o próprio destino cruel que esperava. Lisa Trevor é a única sobrevivente da família Trevor, tendo sido mantida como cobaia humana por todo esse tempo, embora tenha enlouquecido e terrivelmente mutada pelo vírus progenitor. Agora ela vaga pela mansão vazia, ou acompanhada de alguns mortos zumbificados. Em um prédio próximo, usado como dormitório para os trabalhadores do laboratório, descobre-se que foi destruído por uma planta gigante chamada de Planta 42. Uma espécime que foi utilizada como cobaia pelo vírus progenitor ou até mesmo T-vírus. Alimentada por água e cresce a cada vez mais. A água que ajuda com que a planta continue viva está lá no subsolo, localizada no próprio laboratório da Umbrella, que abrigava um enorme tanque com tubarões também utilizados para pesquisas mutantes. Na área subterrânea do pátio, o capitão da equipe Bravo, Henrique Marini, é encontrado ferido. Ele acredita que há um traidor dentro das Stars, responsável por toda essa morte, mas é assassinado por alguém que escapa logo em seguida. Traitor! Umbrella set us up! Rico! Traitor? Who? Após jogar o jogo e passar por todas as partes, quando você chega ao laboratório, você investigando todos os papéis e tudo mais, a investigação chegaria ao fim. A natureza da pesquisa do vírus é finalmente entendida como parte da pesquisa ilegal de armas biológicas em nome dos militares dos Estados Unidos, em desrespeito à Convenção de Armas Biológicas. O vírus mais recente, chamado de Epsilon, vazou durante um acidente,
levando a equipe a ser infectada e incapaz de manter a instalação, o que permitiu que as armas biológicas escapassem. Também é descoberto que o Capitão Wesker, um ex-pesquisador do Exército dos Estados Unidos, não é apenas um ex-membro da equipe do laboratório da Umbrella USA, mas também continuou trabalhando lá como um espião para a própria empresa o tempo todo. Sob as ordens da própria Umbrella, o Capitão Wesker trouxe os Stars a fim de que eles lutassem contra os zumbis e evitassem soldados estaduais se envolvessem nessa história. De tabela, ele queria provar a eficácia dos próprios mutantes da mansão em matar profissionais armados. Então, finalmente, o Capitão Wesker toma ordens diretas da Umbrella para destruir qualquer material que incriminasse a mesma e recuperar algumas amostras dos clones das armas biológicas. Barry Burton então revela ter sido forçado a ajudar o Wesker a queimar esses materiais, sob a ameaça do próprio Wesker de assassinar a família de Barry Burton. Após encurralarem o Wesker no laboratório, ele confessa tudo e ainda acrescenta e diz que iria trair a Umbrella depois dessa missão de destruir o laboratório. Em vez de devolver à Umbrella o material que ele tinha resgatado, ele iria vender esse material para uma empresa rival. A mais recente arma biológica criada, o T-002, também conhecido como Tyrant, desperta do seu sono com ordens de matar os outros membros dos Stars. No entanto, o Tyrant se volta contra o Capitão Wesker e o empala com as suas enormes garras, antes de ir atrás dos outros. Então, o sistema de autodestruição do laboratório é ativado e os 4 membros restantes dos Stars, constituídos por Barry Burton, Rebecca Chambers, Chris Redfield e Jill Valentine, correm para um heliporto para alertar Vickers sobre sua necessidade do resgate. Após chegarem no heliporto, o Tyrant os confronta lá. Depois de uma longa batalha, é um pouco difícil dependendo do jogo que você tiver, mas enfim, o Tyrant é destruído por um impacto direto com um foguete.